Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui esse sábado, dia de jogo. Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso. Chegou a hora, depois dessa data FIFA, acho que foi boa pra gente, sejamos sinceros, né? Com as contratações aí, com as lacunas preenchidas no nosso elenco, então deu pra gente descansar um pouco. Os jogadores, principalmente, descansarem, mas a gente não aguenta mais. Estamos saudosos de ver o líder do Brasileirão em campo. Então, logo mais, 9 da noite, no Newton Santos. Se você vai ao jogo, né? Apenas o setor leste superior está esgotado, né? Minha filha vai no jogo hoje, ela vai com uma amiguinha da escola botafoguense. Estarei em casa, torcendo, né? Assistindo na televisão, mas minha filha estará lá representando a família Albuquerque. Galera, jogo logo mais. Antes da gente falar da partida, quero falar do assunto que eu mencionei aqui ontem, né? Aliás, como foi a sexta-feira 13 de vocês? Boa! Galera, o Botafogo correspondeu à expectativa e inscreveu na Libertadores Adrielson, Vitinho e Alex Telles. Não poderia ser diferente, justamente essas lacunas aqui que eu me referia do elenco, né? Zaga e laterais, direito e esquerdo, são jogadores inscritos, e o Carlos Alberto aí, mais uma vez ficou de fora, mas é natural que, né, as posições principais foram indicadas lá para a Conmebol. O Botafogo ainda não revelou quem foram os 3 jogadores sacados, né? Mas, como eu disse, aquela lista extensa de 50 nomes ali, que foram entregues ainda no início do ano, ali em fevereiro, março, né? 3 nomes saíram, certamente são jogadores que não estão aí, né, efetivamente nos planos do Arthur Jorge. Arthur Jorge que, sim, deu uma palestra, né? Participou de um seminário Thinking Football lá de Portugal, mas eu fui apurar a notícia, né? Falei para vocês que achava até um pouco curioso, né, dele ir a Portugal. Na verdade, ele fez uma videoconferência. Então, Arthur Jorge está no Rio de Janeiro, não atrapalhou em nada os treinamentos. O Botafogo, inclusive, fez o seu último treinamento ontem, às 17 horas, no tapetinho do Newton Santos, né? O Botafogo tem feito isso quando os jogos, especialmente, são aqui no Rio, faz aquele contato ali com o tapetinho, porque, de certa forma, né, é importante que os jogadores estejam sempre acostumados, né, com o nosso gramado sintético. E, por regras, né, o Botafogo também disponibiliza para o adversário, caso assim deseje, né, fazer ali um reconhecimento do gramado. E, claro, também importante para alguns jogadores, né, caso do Alex Telles e do Vitinho, que ainda não atuaram no Newton, né, Adrielson, já velho conhecido do tapetinho, mas é sempre bom, né, tá ali treinando, né, nesse gramado sintético. Então, galera, Libertadores é isso, esses jogadores estão inscritos, né, felizmente, e agora eu vou falar para vocês, ainda no assunto Libertadores, o Botafogo divulgou ontem a questão dos ingressos para o jogo de volta, né, o jogo lá no Morumbi, né, sempre é muito confuso. Comentei com vocês quando eu fui ao jogo do Brasileirão contra o São Paulo, né, na última rodada do primeiro turno. O site do São Paulo, ele é confuso, né? Eu tive que ficar dando F5 ali para conseguir. Foi uma luta, achei que não ia conseguir mais ingresso até que eu consegui. Então o Botafogo repetiu o mesmo protocolo que havia feito no jogo com o Palmeiras no Allianz Parque. O Botafogo adquiriu todo o setor visitante do Morumbi, né? Ali o setor ouro branco, né? Portão 15A do Morumbi. Lembrando que o Morumbi, né, tem esse patrocínio do chocolate, Morumbis, né, esses trocadilhos todos, e os setores têm nomes, né? Sonho de valsa, não sei o que mais. O nosso setor visitante é o ouro branco. Então o Botafogo adquire toda a carga e vai negociar. Então quem está pensando de ir a São Paulo, ou então botafoguenses que são de São Paulo e querem ir no jogo do dia 25, o Botafogo vai botar esses ingressos à venda agora, dia 17, véspera do primeiro jogo, né? Justamente do jogo aqui do Newton. Então, terça-feira, fiquem muito ligados se vocês querem ir no jogo de São Paulo, né? Porque os ingressos, ó, vão voar, tá? Tem que entrar no site do Botafogo, aquela coisa toda, Botafogo, tal, /ingresso, para adquirir. 10 da manhã vai liberar para o plano Glorioso e Glorioso Off-Rio, tá? Então, 10 da manhã, plano Glorioso. Em seguida,
plano alvinegro, né, às 11 da manhã. A tendência é que todos os ingressos, toda a carga seja adquirida por esses dois planos, né, glorioso e alvinegro. Mas não percamos as esperanças, né? Eu sou plano preto, tem a galera que tem plano branco também. O plano preto abre ao meio-dia e o plano branco à 1 da tarde, tá? Então é sequência ali. Se você está no trabalho, se você está na escola, se você está na faculdade, seja onde você estiver, fique muito atento a esses horários, né? E quem não conseguir de cara esses ingressos, ficar ali também tentando, porque às vezes alguns ingressos voltam, né? Aquela coisa de não ser confirmada a venda. Então é isso, né? Eu acho que é uma iniciativa muito boa. Claro que o Botafogo prestigia quem é camisa 7, né? De certa forma até obriga, né, o torcedor que pretende ir a jogos também fora do Rio a ser camisa 7, né? Mas faz parte, né, galera? Acho que, de certo modo, o Botafogo não está errado em privilegiar quem é sócio. Estamos aí nessa campanha de chegar nos 70 mil, né, até quarta-feira agora. Quem sabe aí hoje com uma grande vitória do Fogão diante do Corinthians, né? Empolgue, anime aí mais alguns torcedores para chegarmos a essa marca histórica de 70 mil sócios, né? Os ingressos para o jogo com São Paulo, tá, lá no Morumbi, R$ 200 é um valor que foi definido pela diretoria de São Paulo. Não reclamem com o Botafogo, tá? E não tem meia entrada, tá? É R$ 200, sem papo, sem conversa, beleza? Pessoal, a Fernandinha Maia, né, a locutora oficial do Newton Santos, tem divulgado aí nas redes sociais que pretende fazer um novo grito, né? Ficou famoso aquele grito lá do Tiquinho, né? Que na verdade era um grito que já acontecia na Europa, né, com a torcida do Porto. Eu falo Tiquinho, vocês gritam Soares, né? Incendeia a torcida do Fogão. Não vou me arriscar a imitar aqui a Fernandinha, mas é por aí a coisa. Então ela está prometendo também, no caso de um gol do Igor Jesus, né, nosso centroavante agora titular, também fazer a mesma coisa. Incendeia a torcida do Fogão. Aí tem toda uma explicação e espera ele, e vai gritar mesmo que o VAR ainda não tenha confirmado o gol, e vai esperar o Igor Jesus abraçar os companheiros e aí se afastar para fazer, né, Galera, não entendo. Geração aí Dragon Ball Z, tá? Não é a minha geração, mas beleza, respeito. Então ela vai gritar o Kamehameha e a torcida grita Ha! Acho que é isso. Olha, parece confuso, mas vai dar certo. No final das contas, dá certo aí. Tomara, né? O principal é que tenhamos gols do Igor Jesus aí, certamente teremos, né? Ainda na questão de ingressos, galera, a gente é tanto jogo e tanta competição que a gente fica às vezes até confuso, né? Ontem o site Metrópolis divulgou, até se você me segue no Instagram, eu postei lá nos stories, né? Você ficou sabendo antes, que o jogo Botafogo e Grêmio de fato será em Brasília. Acho muito legal, até porque a gente sabe que tem uma torcida enorme do Fogão lá no Centro-Oeste, em Brasília principalmente. Então, oportunidade para a galera do DF, né, apoiar o Fogão, vai ser muito legal. Então, isso é no outro sábado, dia 28, né, Botafogo e Grêmio, 9 da noite, mais um jogo aí do Botafogo jogando num sábado à noite, né, dessa vez lá no Mané Garrincha, né. Então, deixa eu passar para vocês aqui também quem pretende ir ao jogo. De novo, camisa 7, tá? Quem é camisa 7 vai poder adquirir os seus ingressos a partir do dia 16, tá? A partir do dia 16, ingressos para o camisa 7, ou seja, segunda-feira, tá? Então, antes até do jogo com São Paulo, quem quiser ir no jogo lá de Brasília. Público geral, aí na quarta-feira, né, dia 18, é que vai abrir, tá? Então, no camisa 7 vai funcionar da seguinte forma. Segunda-feira, começa 2h30 da tarde a venda, tá? E importante, vai ter troca de ingressos no dia do jogo no ginásio Nilson Nelson, tá? Que é aquele ginásio próximo ao Mané Garrincha, né? Uma vez eu estava lá em Brasília e o meu amigo Célio, que é de lá, né? Ele me explicou. E aí, quem estiver me assistindo aí for de Brasília e souber essa história, ou não for de Brasília, mas souber essa história, que o ginásio Nilson Nelson, primeiro ele era conhecido como ginásio Médici, né? Enfim, não vou entrar nem na área da política, mas certamente é uma época não tão positiva, né?
da história brasileira, política brasileira. Então mudou o nome de Médici para Nilson Nelson, jornalista gaúcho, e que o Nilson Nelson ele ficou famoso porque teve eu não sei se foi no próprio ginásio ou em outro lugar, uma tragédia, o teto desabou, e ele foi um dos primeiros caras, como jornalista, que avisou as pessoas, né? Eu fiz telefone, mas foi pelo rádio, né? Avisou as pessoas sobre a tragédia, e aí com isso conseguiu salvar muita gente. Isso foi o que o Célio me contou, né? Se você, como eu disse, sabe melhor da história, comenta aqui embaixo, né? História curiosa. Mas voltando, né? Tendo falado tudo isso sobre o nome do ginásio, vai ter troca no dia do jogo, tá? Dos ingressos, para você entrar com ingresso físico, tá? Então você garante na internet seu ingresso e faz a troca física. Crianças até 2 anos podem entrar no estádio desde que colaborem com 1 quilo de alimento não perecível, ainda dentro daquela questão de ajudar o Rio Grande do Sul, já que o nosso adversário é o Grêmio, né? E os ingressos são vários setores lá no Mané Garrincha, eles começam ali mais ou menos numa faixa de R$80 plano preto e R$100 plano branco, daí tem outros um pouco mais caros, enfim, dependendo da localização, e claro, o glorioso alvinegro com check-in gratuito, tá? Então isso aí é informação para o jogo com o Grêmio. Voltando rapidinho no jogo com São Paulo, da Libertadores, também vai ter troca de ingresso físico, tá? Então se você conseguir agora, na terça-feira, dia 17, ingresso para o jogo, camisa 7, beleza, tranquilo, você vai poder fazer a troca em General Severiano, no Newton Santos, ou então, se você não é do Rio, né, pode fazer mesmo lá na capital paulista, no dia 24 ou no dia 25 também. É fundamental isso, tá? Chegar com um documento para provar que você é você e pegar o ingresso físico, tá? Como faziam os astecas e os maias. Galera, depois de todo esse serviço aí de ingressos, jogos, né, do Fogão, vamos falar um pouquinho do jogo de hoje, né? O Corinthians está motivado, né? O nosso adversário vem de uma classificação aí heróica, né, contra o Juventude no meio de semana, e também motivado com a contratação do Memphis Depay, jogador holandês de 2 Copas do Mundo, 2014 no Brasil e 2022 no Catar, né? Um jogador, enfim, ainda, né, com 30 anos, enfim, a gente imagina mais ou menos no nível Seedorf, né? Claro que sem comparar, mas ainda podendo render muito no futebol brasileiro. Mas o Memphis Depay ainda não deve estrear hoje à noite, tá? Ele já treinou lá no Parque São Jorge, mas ainda está passando por um recondicionamento físico, quase não sai, né? Então ele não deve ainda estrear hoje à noite, né? Mas, de qualquer maneira, o Corinthians vem motivado por tudo isso. Inclusive, a torcida corintiana, né, já esgotou o setor visitante do Newton, né? E para quem não sabe também, a torcida do Botafogo e do Corinthians tem boas relações, né? Tem questões ali de torcida organizada, uma se dá com a Gaviões, outra não se dá, né? Eu não vou nem entrar aí nessa parte, mas, de qualquer maneira, quando o torcedor botafoguense vai a Itaquera, somos bem recebidos, com tranquilidade, né? Não recebemos flores, nem tapete vermelho, mas também não recebemos pedradas. É tudo ali tranquilo, dá para circular tranquilamente nos arredores ali de Itaquera com a camisa do Botafogo, né? E a mesma coisa também os corintianos, certamente hoje no entorno do Newton Santos, sem problema algum. Isso é uma boa notícia, né? Porque a gente sabe que nunca é legal essa questão de ir para um jogo tenso, né? Por mais que a gente seja mandante, né? A gente sabe que a torcida do Corinthians, como eu falei, vem em peso, né? Sobre o jogo de hoje, né? Sport TV transmitindo, né? 4K, narração do Luiz Carlos Júnior, comentários do Lédio Carmona e do Ricardinho, tá? E antes do jogo vai ter um pré-jogo às 8 da noite com o Fred Bruno, que é influencer, acho que a galera toda sabe quem é, que agora está no Grupo Globo, está no Sport TV, e ele fez uma entrevista com o Alex Telles, passou um pedacinho ontem no Globo Esporte, e vai passar a entrevista na íntegra nesse pré-jogo, para a gente conhecer mais sobre o Alex Telles, né? O que deu para a gente ver no Globo Esporte é o Alex Telles contando ali a ligação dele com o número 13, né? Ontem foi sexta-feira 13, então o Alex Telles falando da escolha do número, que é um número que acompanha ele na carreira, foi o dia que ele assinou contrato com o Porto, né? Melhor período dele na carreira
foi justamente jogando lá no Dragão. Dia 13 também, o dia que os pais dele se casaram, enfim, uma série de coisas. Então, a entrevista completa hoje, a partir das 8 da noite, vale a pena a gente assistir e acompanhar mais do Alex Telles. Vamos então ao assunto, né, da thumb. Botafogo deve promover as estreias de Vitinho e Alex Telles? Sim, né? O Arthur Jorge não estará à beira de campo, né? Agora já sabemos que ele está no Brasil, não foi a Portugal, mas estará apenas nas cabines do Nilton Santos, né? E esses jogadores realmente devem estrear. Há a possibilidade até do Adrielson também jogar, porque o Bastos, a gente sabe, teve um desgaste maior, né? Foi ao continente africano, fez 2 jogos por lá e pensando já no jogo de quarta-feira, há uma possibilidade do Adrielson realmente jogar e fazer a zaga com o Barbosa, tá? Isso aí ninguém consegue saber, né? Já que a escalação do Botafogo só sai mesmo hoje, né, na pré-eleção, né? Então, mesmo os jogadores também só ficam sabendo poucas horas antes do confronto, tá? Então, expectativa, né, desse jogo de hoje. A arbitragem, já falei aqui ontem, Anderson Daronco. No VAR vai ter o Benevenuto lá. Vamos ver o que vai dar. Então, a possível escalação do Fogão: goleiro John Vitor, Vitinho na lateral direita, provavelmente no lugar do Matheus Ponte mesmo. A zaga, como eu falei, ou Bastos e Barbosa, ou Adrielson e Barbosa. E na lateral esquerda, Alex Telles, né? Algumas chances para o Marçal? Talvez. Mas eu acho até que pelo perfil aí do Arthur Jorge, teremos realmente tanto Vitinho como Alex Telles estreando, né? E o momento é esse de entrosar, né? Se a gente quer o Botafogo já bem entrosado na quarta-feira, o momento é botar os caras para jogar hoje, né? Meio de campo, Danilo, né? É a novidade, já que o Gregory também está suspenso, né? Assim como o nosso professor, o nosso mister. Então, Danilo fazendo meio de campo ali com Marlon Freitas e o Thiago Almada. Na frente, Luiz Henrique, Igor Jesus, Igor Kamehameha, acertei, hein? Jesus e Savarino de volta aí também, né? Tanto o Luiz Henrique como o Savarino de volta das suas seleções, né? Brasil e Venezuela. Galera, acho que é isso. Projetando, eu fiquei devendo ontem de falar, né? O jogo do Palmeiras amanhã, que eu falei que era acessível, né? Com todo respeito ao Tigre, é o Criciúma lá no Allianz Parque. Então, um jogo que muito provavelmente o nosso rival, né, o Palmeiras, conquistará os 3 pontos. Por isso, a importância desse jogo hoje. Independente de Palmeiras, né? Flamengo pega o Vasco, né? O clássico das multidões, aí Flamengo e Vasco no Maracanã. Então, eu acho que o Botafogo, as próximas rodadas serão positivas, né? Já projetando o próximo sábado, né, o jogo entre os nossos confrontos com o São Paulo, tem o Fluminense no Maracanã. O Botafogo pega o Fluminense no Maracanã, que é um jogo que o Botafogo tem saído bem, né? O Botafogo tem tido uma boa sequência aí de vitórias, né, nas últimas partidas contra o Fluminense, apesar do Fluminense agora, né, tá num viés aí até de recuperação, né, o Fluminense e o Corinthians, aliás, estão ali naquela briga, né, de Z4, né, estão muito próximos. E os nossos adversários terão jogos difíceis, né, nas próximas rodadas. Então, acho que é fundamental, né, como a gente sabe no Brasileirão, todo jogo vale 3 pontos. Não esperem o Corinthians hoje uma equipe fácil de ser batida, né, apesar de que está com 4 desfalques, Yuri Alberto é um dos desfalques, né, há controvérsia se é um desfalque, mas tem, por exemplo, o Thales Magno, que está muito bem, né, jogador que tá tendo algum destaque por lá, né? Então o Botafogo tem que estar muito atento, mas eu estou otimista com o resultado de logo mais, com as estreias do Vitinho e do Alex Telles, quem sabe, como eu disse, até mesmo do Adrielson, velho conhecido da torcida alvinegra. Galera, se você está na dúvida de ir no jogo, né, e puder ir ao jogo, né, eu falo sempre, tentem ir, e é isso, beleza? Ótima partida para o nosso Fogão e amanhã eu estou de volta, se Deus quiser, para falar de mais 3 pontos aí na tabela. Tamo junto, aquele abraço, não esquece de curtir, fazer o seu comentário e se inscrever no canal. Fogão pra cima!